São Paulo, 21 de agosto de 1989. Nome, Raul Santos Seixas. Sexo, masculino. Cor, branca. Idade, 44. Profissão, músico. Natural de Salvador, Bahia. Nome do pai, Raul Varela Seixas. Nome da mãe, Maria Eugênia Santos Seixas. Local do falecimento, Rua Frei Caneca, número 1100, apartamento 1003, Cerqueira César, São Paulo. Causa da morte, pancreatite crônica, hipoglicemia e parada cardiorrespiratória. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. A Universidade Presbiteriana Mackenzie apresenta a lucidez de um maluco. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar. Muitos chamam Raul de louco. Silvio Passos, amigo próximo e presidente e fundador do fã-clube oficial de Raul Seixas, que conviveu com ele em seus últimos 8 anos de vida, comenta essa questão. Com certeza o Raul era maluco. E é um filósofo que transformou, em vez de escrever livros de filosofia, ele resolveu, com pequenas músicas de 2, 3 minutos, condensar ideias ali que às vezes você precisa de um livro de 400 páginas para captar aquilo que o cara traduz em 4, 5 estrofes. Ele criou um personagem chamado Raul Seixas e ele tinha um domínio sobre esse personagem, né? É uma brincadeira do Raul para confundir as pessoas mesmo. Que quando você confunde as pessoas, o que acontece no ato da confusão? Você estimula a pessoa a pensar. Você não entrega de bandeja. Se a pessoa ficou meio confusa, ela vai pensar naquilo e vai ter um insight qualquer de repente. Mas como é isso? Raul era louco, gênio, o que afinal? Denise Paieiro, especialista em comunicação e semiótica, explica. A gente tem que pensar sempre que loucura e razão caminham praticamente juntas, porque uma só existe em relação à outra, né? Por quê? Porque o que vai definir o que é loucura é a razão e vice-versa. Então, loucura não existe sem razão, razão não existe sem loucura. E muitas vezes a linha que separa uma e outra, o que separa a loucura da razão, é muito tênue. O que acontece muitas vezes é que uma pessoa considerada louca em sua época é considerado gênio dali para frente. Por quê? Porque essa linha entre razão e loucura caminhou um pouquinho para o outro lado, né? Então, durante um momento ele era considerado louco, caminhou um pouquinho a linha e isso já virou um gênio, né? E mais do que isso, a linha que separa criatividade e loucura é muito tênue. Ao longo da história da humanidade, durante muito tempo, as pessoas criativas foram consideradas loucas. Porque o criativo nada mais é do que aquele que faz construções diferentes do que é convencional, né? E aí o limite que vai separar esse não convencional da loucura e da criatividade é mais tênue ainda, é muito delicada essa separação. Então, por vezes, é por isso que por vezes uma pessoa considerada louca numa época é considerada extremamente criativa em outra. O cantor Gerry Adriani, ícone da Jovem Guarda nos anos 60, que apostou no talento de Raul, levando o Maluco Beleza para gravar seu primeiro disco no Rio de Janeiro, relata. Raul era um homem muito à frente do tempo dele, ele teve muita dificuldade de adaptação. Ele via as coisas por uma ótica toda especial. As ideias do Raul eram tanto quanto arrojadas, avançadas, aquela coisa, né? Mesmo tendo morrido há quase 20 anos, Raul ainda vende milhares de CDs. Em agosto de 2009, será lançado um filme documentário sobre ele. Garante Denis Feijão, produtor do longa-metragem. Raul, o início, o fim e o meio. É um artista morto que mais vende no país, né? É mais ou menos de 300 mil cópias de CD ano, sem praticamente nada de publicidade, né? Isso prova que as letras, o que ele dizia, são atuais. Raul Seixas sempre falava que para realmente conhecê-lo, bastava ouvir suas músicas. Ele dizia que não fazia músicas de protesto. Será?
Raul Seixas dizia que ele não fazia músicas de protesto, mas ele fazia, querendo ou não, ele fazia. Por quê? Porque o protesto é aquela exposição pública que vai contra a ordem vigente, e ele fazia isso, né, o tempo todo. E é claro que quando você tem alguém protestando contra uma ideia que você tem muito, muito forte, do que é verdade, você vai se opor. E ele batia de frente contra a política, contra a igreja, contra uma série de instituições e de ideias tidas como verdadeiras e, entre aspas, imexíveis pela sociedade, né? Então você tem alguém que vai fazer com que você olhe para aquilo que é o seu... que é considerado o seu normal, aquilo que é a verdade para você. Quando alguém chega e cutuca e fala, olha, tem este lado aqui também, faz com que você olhe para a sua própria verdade, né? E isso não é confortável para ninguém. Você ter a sua verdade, você ter que olhar para aquilo que você pensa como algo correto, único e verdadeiro, e alguém chega e fala, não é só por aí, ou não é bem por aí, isso não é cômodo. Isso incomoda.